Eu acho que. Acho não, eu afirmo aqui que é um assunto que a gente tem que dar total atenção. Sim, sim. A gente quer criar as nossas crianças hoje de uma maneira diferente ao qual a gente foi criado. Eu não acho que tem nada de errado do jeito que eu fui criado, do que os meus pais foram criados, tá? Inclusive hoje nós somos pessoas de bem, estamos aqui. O meu tem alguns pontos que falam, não, aqui isso. Aí é do que você falou, alguns pontos falam assim, não, isso aqui eu não faria. A gente tem que dar, assim, essa autonomia, a gente tem que mudar o jeito que a gente cria nossas crianças, mas a gente tem que entender que criança precisa de limite. A gente precisa. O todinho ia falar pra ele, você não vai tomar, então eu tomo. Acho que eu mudaria nesse ponto, né? A gente não deve forçar. É uma questão de forçar, mas, por exemplo. Uma coisa que ele não quer, pô. Uma coisa que ele não quer. Você não vai forçar uma criança a comer, de repente amanhã depois ela tem algum tipo de trauma e acaba criando algum trauma alimentar por causa que os pais forçavam. Eu conheço pessoas hoje que têm traumas alimentares porque os pais forçavam a comer, sendo que a pessoa não queria comer. Entendeu? Eu acredito que isso não é educação. Que aí os nossos pais já eram diferentes. Você não vai comer, então você vai ficar com fome. Vai comer tudo, vai limpar esse prato. Senão você vai ficar com fome dele, só vai ficar com fome mesmo. Exatamente. Até ele pegar lá o prato ou ela e comer, né? Não, mas daí eu acredito que isso não é uma coisa que a gente tem que forçar nossas crianças. Então, mas aí você tem que mostrar a importância de uma alimentação saudável. De tipo, por exemplo, eu tenho negociações com meu filho. Ele gosta de comer algumas coisas que são besteirinhas e eu falo, tá, você pode comer suas besteirinhas em tal horário, mas desde que... Tá? A gente tem um acordo aqui. Desde que você almoce certinho, que você coma certinho. Comeu certinho? Posso comer meu doce? Pode comer seu doce. Ah, papai, não quis comer. Ah, tá bom, você não quer comer? Tá bom, não come. Ah, me dá o doce. Não, agora você não vai comer o seu doce, porque o nosso acordo era o quê? Que você tem que se alimentar direito, tá? Sim. E pra você comer o seu doce. E assim, a importância hoje, acredito que antigamente não tinha muito isso, da gente explicar pras nossas crianças o porquê a gente está exigindo as coisas dela. Antigamente era assim, faça o que eu faço e guarde o que você quer. Tinha um ditado, mas faça o que eu mando e guarde o que você sabe. Você tinha que fazer as coisas. Seu pai, o pai e a mãe mandavam. O pai era alguma coisa assim. Você falou igual o Chapolin, né? O Chapolin falava. Tipo Chaves, né? O Chapolin falava as coisas desse jeito. É um ditado mais ou menos assim. As pessoas vocês entenderam, mas assim, antigamente a gente fazia as coisas e não sabia o porquê a gente estava fazendo. Hoje eu tenho essa questão com meu filho de explicar o porquê. Eu acho que isso é muito importante. Você tem que comer certinho por causa disso, disso e disso, pra você crescer forte, pra você não ficar doente, porque as pessoas que não... Não, antigamente é tipo, vai, come e pronto. Entendeu? Faz isso e pronto. E então hoje a gente vê que está evoluindo essa questão da educação com as crianças. É importante a gente falar o porquê as crianças precisam fazer as coisas, mas eu acredito que os pais têm perdido muito a mão. Isso é uma coisa que a gente tem que retomar, é um assunto que a gente tem que falar com os pais têm que ter essa sensibilidade, porque essa criança que você está criando hoje é o cidadão amanhã que vai estar trabalhando para uma outra pessoa, é o cidadão que vai estar pegando transporte público com outras pessoas. E se ele não ter limites dentro da própria casa, ele não vai ter limites em nenhum outro lugar. Isso é uma responsabilidade dos pais. Os pais criam seus filhos soltos, sem limites, sem saber a importância das coisas. E hoje a gente vê essa geração que é extremamente folgada e não se importa com ninguém. Sabe, você às vezes entra num transporte público, você vê um monte de idosos que precisam de um assento e tipo, só porque eu não estou sentado. Que nem precisava falar do assento preferencial. Exatamente. Era ter a consciência de eu levantar e dar o lugar. As pessoas não têm essa. Às vezes estão trabalhando numa empresa, você pega essa geração mais nova que estão trabalhando numa empresa, o patrão vai lá chamar a atenção de alguma coisa que a pessoa fez errada, tipo, não vou trabalhar porque essa empresa não me serve mais. Sabe, você vê que são pessoas extremamente sensíveis porque não tem limite, não sabe seguir regras. E o que é isso? Isso é um erro familiar que vem lá de trás. Pai e mãe foi feito para educar. E a gente tem que educar. E essa questão de, eu não quero ser tão duro que nem meu pai e minha mãe foi comigo. Tá, você não precisa ser duro, mas você tem que educar. O jeito, a maneira, a forma que você vai fazer isso, não importa. Se vai ser... batendo, conversando, sei lá, você vai seguir a sua metodologia que você acredita que funciona. Mas, lógico, tem muitas metodologias aqui que eu não concordo. Eu acredito que bater não funciona e tal. Eu tenho muito diálogo com meu filho de negociações. Pô, mas é uma criança de 5 anos, você vai negociar com uma criança de 5 anos? Sim. Sabe por quê? Porque quando ele for adulto, tudo vai ser negociado com ele. Sim. Quando ele for fechar um contrato de trabalho, vai ser uma negociação, sabe? Quando ele for ter... escolher uma parceira, enfim, vai ser uma negociação. Tudo na vida é negociação. Então a gente tem que ensinar assim, de criança, tipo, a negociar, tá? Isso daqui é importante que você faça pra você ter isso. Vai dar uma mesada pro seu filho? Não dê uma mesada pro seu filho porque você tá dando. Não, filho, você tem tarefas pra fazer dentro do lar.
Tá, você tem que fazer isso, tem que organizar seus brinquedos, organizar suas coisas, seu quarto tem que estar arrumadinho, você não pode riscar a parede. Cumpriu? Pegar o cocô do cachorro. Pegar o cocô do cachorro e tal. Você não vai explorar a criança, tá? Não precisa explorar a criança. Se ninguém, a gente não coloca a criança no mundo pra explorar. Ele só vai ganhar mas, aquilo se ele fizer alguma coisa. Você tem deveres, você tem tarefas pra fazer. Cumpriu suas tarefas, tá aqui sua mesada, tá aqui o seu prêmio, tá aqui o que eu te prometi. É importante a gente fazer isso, porque às vezes a gente acha que não vou fazer isso com meu filho. Daí quando ele chega na vida adulta, que ele precisa ter regras, precisa ter essas negociações, e ele é uma pessoa que não sabe lidar com isso. Daí acaba sofrendo, não para em lugar nenhum, não consegue estabilidade no emprego, não consegue nada, porque não tem regras, não tem limites, e isso foi um erro lá de trás. Para consertar depois isso, acaba sendo até mais difícil. Nossa, que profundo, né? Eu tô assim, espantado. O Barro tá me olhando com uma cara de assustado. Esse não é o cara que eu conheço, Esse não é o cara que eu conheço. Esse cara é você sim, tá legal, tô gostando muito disso.